Oi, tudo bem? Eu sou a Thay, do Solarte Atelier, sou artesã do time da Fisher Fields e hoje estou aqui para apresentar para vocês uma receita que muita gente pede lá no Instagram, que é uma bolsa transversal, um modelo de bolsa que possa ser usada no dia a dia. Eu escolhi para fazer essa peça o fio Glow, que é um fio de poliéster com um fiozinho de lurex, que dá esse efeito especial de brilho. Ele é um fio muito nobre, o brilho dele fica ainda mais destacado à noite. Esse aqui que eu tô na mão é a cor Copper, porque tem esses brilhinhos em tom bronze. Bronze não, cobre. Olha só. E hoje eu vou manter no zoom para mostrar para vocês que eu escolhi trabalhar com a cor ametista, que é essa daqui, ó. Tem um brilhinho azul, lilás e também cobre. A técnica que eu escolhi apresentar para vocês hoje, ela é um pouco diferenciada. É essa aqui. Vocês já devem ter visto por aí, tanto em cursos pagos quanto em vídeos gratuitos. É um tipo de técnica que eu tenho utilizado bastante com os fios de poliéster, principalmente, que eu acho que valoriza muito o padrão e fica bem estruturada a peça, né? A bolsa bem bonita. Então, vou ensinar vocês como fazer esse tipo de ponto. Ele fica desse jeito porque ele fica duplicado. Vocês vão entender melhor na hora que eu estiver explicando como montar a peça. E a gente vai montar a nossa bolsa por partes. Vocês podem escolher fazer também com o Poly Plus a peça e vai ficar um resultado muito bom, igual, bem parecido, com tamanho parecido, idêntico, caso vocês não queiram fazer com brilho. Eu escolhi fazer essa com brilho porque eu tenho um caso de amor com o Glow. E esse ametista é muito lindo, queria muito usar ele. Eu vou utilizar uma agulha de 5 milímetros e vou iniciar o meu trabalho fazendo um nó corrediço. Depois do nó corrediço, eu vou fazer um total de 16 correntinhas. Com as 16 correntinhas prontas, agora a gente vai voltar fazendo os pontos baixos. Então, eu vou pular a primeira correntinha e aqui na segunda correntinha vou começar a fazer os meus pontos baixos. 15 pontos baixos retornando, um ponto baixo por correntinha de base. Terminei os 15 pontos baixos, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e agora que a forma de pegar vai ser diferente e deixar o nosso trabalho diferente. Então, em vez da gente voltar pegando essas duas alcinhas aqui de cima do ponto, a gente vai pegar a alcinha de trás e essa alcinha que é a base do ponto, lá embaixo, tá vendo? Eu vou tentar aproximar ainda mais se eu conseguir para mostrar para vocês. Então, aqui, essa alcinha e a alcinha da base do ponto. E vou fazer um ponto baixo aqui, normal. No próximo ponto, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a alcinha de trás da trança aqui do ponto e a alcinha aqui de baixo. Se você passar a agulha reto, ele sempre vai pegar certinho, ó. Tá vendo? Os dois pontinhos. Sempre esse daqui e esse daqui. Esse daqui e esse daqui.
Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai dobrando o nosso trabalho aqui de uma forma que ele vai crescendo duplo. Olha só como tá ficando aqui. Eu vou fazer mais alguns pontos que aí vai ficar mais fácil de entender. Fiz os 15 pontos baixos e olha, ele meio que dobra a parte dos pontos. E aí, tá vendo que aqui em cima agora já ficou uma linha aqui e a outra aqui, que a gente vai continuar pegando duplo? Então, finalizando a carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. É uma corrente, eu sempre confundo. Uma corrente para virar e na virada do nosso trabalho a gente vai pegar outra vez a alcinha daqui e a alcinha lá de baixo, porque o nosso trabalho agora sempre vai ficar com essas duas alcinhas. Então vou continuar fazendo mais um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia. Olha, conforme eu tô fazendo os pontos aqui, pegando essa parte de trás, as nossas duas alcinhas, que elas sempre vão ficar do lado oposto, desse lado aqui já tá formando as duas alcinhas pra gente pegar aqui embaixo e aqui em cima na hora que a gente virar outra vez. Tá vendo, ó? Aqui tem uma carreira e aqui embaixo a outra com as alcinhas. Então, continuo fazendo só isso, pegando a alcinha aqui atrás, fazendo ponto baixo. Chega no fim de cada carreira, a gente faz uma corrente, vira o trabalho e segue repetindo sempre o mesmo movimento. A diferença é o jeito que a gente pega o ponto, né, onde a gente pega para fazer o ponto baixo, e vocês vão perceber conforme o trabalho de vocês for crescendo, que a peça tá ficando como dupla. Então por isso também fica bem estruturada. Como eu sei que a maior parte das pessoas prefere as demonstrações com cores de fio claras, eu preparei uma amostrinha aqui só para poder dar de exemplo para vocês e assim todo mundo fica feliz. Vocês aprendendo a técnica e eu fazendo a peça na cor que eu gostaria, né? Então, ó, eu tô usando aqui a cor Místico, caso vocês queiram saber. Fiz aqui uma amostra com 10 correntinhas, retornei fazendo 9 pontos baixos. E o que que eu quero mostrar pra vocês? O que a gente vai pegar quando a gente for fazer os pontos é essa alcinha aqui de cima e essa alcinha aqui de baixo, tá vendo? Essa linha de alcinhas aqui junto dessa. Então, eu fiz aqui a minha correntinha, vou virar o meu trabalho agora para esse lado, mas eu vou pegar aqui nessa primeira alcinha, só na de trás, tá vendo? E aqui na alcinha de baixo também, que tá logo abaixo na mesma direção, olha. E vou fazer o ponto baixo. De volta no próximo ponto, aqui em cima, na mesma direção reto, lá na base do ponto. Que eu peguei um fio a mais. Aí. E faz o ponto baixo. Isso vai, ó, dobrando a trama e deixando ela inteira dupla.
E conforme a gente avança, igual eu tinha explicado lá com o fio preto, já tá ficando aqui, ó, a parte das duas fileiras onde a gente vai pegar de volta na próxima carreira, tá vendo? Aqui embaixo e esse aqui de trás. A gente vai seguir sempre assim, toda a nossa peça vai ser montada assim. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, o que vai fazer o tamanho deles é aqui a quantidade de correntes na base e também a quantidade de carreiras que você vai subir. Só é um pouco complicado contar esse tipo de trabalho por carreiras, porque como ele é duplo, depois é difícil para a gente conseguir identificar a quantidade de carreira que a gente fez. A gente está fazendo primeiro de um lado, depois vira e faz do outro, aí de um lado, do outro, de um lado, do outro. Então é complicado identificar. Então, para esse tipo de técnica, sempre que eu vou desenvolver uma peça, eu faço anotação, né, de quantidade de correntes inicial, para eu saber como construir a peça do tamanho correto, caso eu precise replicar, geralmente precisa. E depois eu marco os centímetros que eu precisei crescer a peça. Então, aqui, por exemplo, nesse outro, que já está pronto, eu tenho mais ou menos 16 centímetros, que eu iniciei na base de 15 correntinhas, de 16 correntinhas, como eu mostrei mais cedo para vocês. Então, são mais ou menos 16 centímetros por 19 centímetros. Então, eu sei que eu tinha que iniciar a minha base com 16 correntinhas para ficar fazendo 15 pontos nesse sentido aqui, porque a peça cresce assim. E eu sei que eu vou ter que fazer carreiras o suficiente para chegar aqui em cima com 19 centímetros. Então, eu vou aumentar a minha peça e aí, quando chegar na última carreira, eu mostro para vocês como que a gente faz, porque ela é diferente daí, o jeito que a gente vai pegar para que ela se encerre assim, ó. Deixa eu mostrar um pouco mais de pertinho. Tá vendo aqui, ó? Fica com acabamento e aí não fica aquelas duas alcinhas pra gente continuar fazendo o trabalho. Fica só aqui em cima, certinho. Como eu tinha comentado, a gente vai ficar com a peça entre 18 centímetros e meio e 19 centímetros. Então, eu subi fazendo aquele mesmo padrão, até a gente tá com um total de exatamente 18 centímetros, com o meu ponto, a agulha que eu tô fazendo aqui. E aí vem a parte onde a gente vai finalizar, que eu falei que muda um pouquinho, a gente vai pegar um fiozinho a mais, vocês já vão entender. Como que eu sei que eu cheguei no tamanho ideal quando eu tô fazendo a minha segunda peça? Você pode sempre ir comparando aqui as duas peças para ver até onde você vai ter que subir, olha. Aqui a gente já vê que falta só a carreira de finalização aqui nessa segunda peça. E é isso, né? A gente faz em peças, são duas peças iguais, uma vai ser a base da bolsa e a outra vai ser a parte de cima da bolsa. E junto a gente vai fazer toda a lateral usando essa mesma técnica que deixa a nossa peça assim, tão estruturadinha, olha. Agora a carreira de finalização, então. Fiz aqui a correntinha, vou virar o meu trabalho, igual a gente fez todas as outras vezes, e em vez de pegar só essa alcinha de trás e a alcinha lá da frente, a gente vai pegar as duas agora, ó. As duas aqui em cima, mais a lá de trás ainda, igual a gente fez em todo o processo. E aí sim a gente vai fazer o nosso ponto baixo. E isso vai fazer com que não fique aquelas alcinhas para a gente continuar fazendo esse trabalho na frente do ponto. Olha lá, ele já fica fechadinho com o acabamento perfeito. Então, outra vez, a gente pega as duas alcinhas aqui em cima. Aí, as duas alcinhas aqui em cima e mais a alcinha lá de baixo. E faz o nosso ponto baixo. De volta. As duas alcinhas aqui, mais a alcinha lá de baixo. E vai fazer isso até acabar a peça, onde pode arrematar a pontinha do fio, porque a gente já terminou. Agora que a gente já tem as duas peças prontas, a frente e
a parte de trás da nossa bolsa, eu vou fazer a lateral, que é o que vai dar profundidade para a peça. E eu quero que a peça tenha uma profundidade de mais ou menos aí uns 8 centímetros. Então, eu vou fazer um total de 9 correntinhas aqui e vou voltar trabalhando 8 pontos baixos. A gente vai começar o trabalho da mesma forma que a gente fez com as placas que já foram confeccionadas, né? É igualzinho, só que a gente vai fazer mais estreitinho para que seja lateral. Tenho aqui os 9 pontos, retorno pulando a primeira correntinha a partir da segunda, fazendo um ponto baixo em cada correntinha, totalizando 8. Fiz os 8 pontos. Agora eu vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e volto pegando essa alcinha aqui de cima e a alcinha lá de baixo. Do mesmo jeitinho que a gente já fez, gente. Só agora vai ser numa pecinha um pouco menor, porque é a lateral da bolsa. A gente vai seguir fazendo isso bastante até dar praticamente toda a volta na peça. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, a ideia é que a nossa bolsa fique assim. Então, a peça que a gente está produzindo agora é a lateral que vai unir a frente e atrás. Só que a parte de cima ou de baixo, ela vai ser fixa. E a gente vai colocar um zíper ao redor dela, ou só em uma lateral dela. Dependendo de como você for fazer, você vai adequar a sua receita. Então, eu tenho que fazer uma peça daquela lateral que tenha o tamanho daqui até aqui, que é a peça que vai ficar fixa, e eu tenho que fazer outra peça que pegue 3 lados aqui desse retângulo, aqui, aqui e aqui. Então eu vou fazer e já volto mostrar para vocês como que eu meço para saber se está num tamanho ok para montar a peça. Agora que eu tenho as 3 principais peças, dá para chamar assim, prontas, eu vou explicar melhor para vocês qual é a minha ideia. A minha ideia é que essa peça que eu falei que a gente ia crochetar até dar todo esse tamanho aqui, uma delas fique imóvel, que ela fique todinha com um zíper, tá vendo? Só que o que aconteceu? Eu fui lá no lugar onde vende zíper e eles não tinham um zíper duplo, com 2 cursores, que era o que eu queria, para que abrissem para lados opostos e essa abertura ficasse mais prática. Então, eu vou tentar fazer com o zíper de um lado único e vou testar a praticidade para ver se vai funcionar ou não. Mas como eu fiz para medir aqui qual tamanho precisava ser essa terceira peça, basicamente eu medi aqui, que a gente tem 15 centímetros, então 15 centímetros vezes 2, porque vai pegar os dois lados, a gente tem 30 centímetros. E de largura a nossa peça tem 19 centímetros, então 30 centímetros das duas laterais, mais 19 centímetros aqui de baixo, dá um total de 49 centímetros. Aí eu cresci a minha peça aqui até um total de 48 centímetros. E agora eu vou finalizar daquela mesma forma que eu já expliquei para vocês, pegando as 3 alcinhas em vez de só as 2, para daí começar a costurar e testar como que vai ficar essa questão da abertura. Se eu vou poder seguir com a forma inicial que eu havia planejado, ou então se eu vou precisar mudar para adequar a abertura.
Agora, com a ajuda de marcadores de pontos, eu vou fixar em todo o redor da minha peça, onde eu preciso que fique essa tira maior que a gente fez. Outra opção para você prender as suas peças é o alfinete. Então eu vou prender de uma forma que a parte da peça de cima aqui, ela fique por cima de fato da lateral, tá vendo? A lateral vai ficar embaixo aqui, ó. Beleza, e aí ficou assim, olha. E aqui eu vou mostrar como eu vou costurar, mas todo vídeo eu falo, gente, não sou muito boa na costura, não sou uma costureira. Vou mostrar para quem realmente está começando e não tem ideia de por onde começar a costurar, tá bom? Só isso mesmo. Aqui tem uma agulha de tapeçaria, eu vou cortar um pedaço do meu fio glow para poder começar a costurar toda a lateral da nossa peça. E aí, basicamente, a gente vai repetir esse processo conforme a gente vai costurando. Então, a gente vai primeiro costurar até esse último alfinete aqui, né? Vai tirar todos eles e vai alfinetar aqui depois a parte de baixo. Vai costurar certinho a parte de baixo, vai tirar os alfinetes e costurar a última lateral. Parte por parte para que a peça fique bem alinhadinha e bem uniforme também. Cortei o pedaço de fio, coloquei na agulha e vou começar aqui pegando a alcinha do primeiro pontinho. Aqui, ó, tá vendo? E agora vou pegar a alcinha do primeiro ponto, que é onde a gente colocou o nosso alfinete. O acabamento das pontinhas desse fio, eu gosto de fazer com o isqueiro, tá? Então, eu dou uma derretidinha e aperto com o dedo, bem pouquinha coisa mesmo. Porque como ele é um cordão, quando você corta ele fica com várias pontinhas, então eu faço o acabamento com isqueiro. Passei pra cá a ponta do meu fio, cuidar para não passar ela inteira. Agora eu venho aqui, ó, no meu segundo ponto, de trás para frente, vou passar por aqui e também vou pegar a primeira alcinha aqui do outro lado, ó. Puxo todo o fio para cá outra vez. Vou pro meu próximo ponto. Pego a lateral dele aqui. E pego a alcinha lá atrás, na outra peça. Próximo ponto. Você tem que ver sempre para deixar bem retinho sempre, ó. Aqui, por exemplo, eu vou colocar dois dentro do mesmo. Da mesma alcinha aqui. Mas não tem problema, o importante é que a peça fique costurada retinha. Deixa eu ajustar um pouco a costura para vocês irem vendo como vai ficando. Aqui, ó. Fica bem discreta, tanto na frente quanto do lado. Não dá muito para ver, principalmente em cor escura. Então eu vou seguir fazendo isso ao redor da peça toda, eu volto com ela costurada. Eu costurei aqui ao redor de toda a peça, ficou assim, bem estruturadinha. Eu tô bem satisfeita com o resultado, a parte aqui interna.
E agora eu vou pegar a segunda parte. Na verdade, primeiro eu vou pegar o zíper e vou colocar com alfinetes ao redor da minha peça toda. Vou costurar ele para testar. E vou costurar também aqui nessa outra peça que vai fechar a bolsa. Para testar se eu vou ter uma boa abertura dessa forma, já que o zíper não é como eu queria, né? Que abrisse para os dois lados, então eu vou precisar testar. Eu vou fazer isso antes de crochetar essa parte aqui atrás, porque essa parte que vai fechar a bolsa. Porque se não der certo, se eu não ficar satisfeita com o zíper dessa forma, eu vou ter que colocar um zíper que abra aqui em cima. E aí vai mudar a forma que eu vou fazer essa peça. Então, vou tentar costurar o zíper. Não tem segredo aqui, eu gosto de colocar os alfinetes primeiro com o zíper fechado. Eu posiciono aqui o início do zíper, vou colocando o alfinete sem segredo mesmo ao redor de toda a peça. Prendi o meu zíper ao redor da peça toda. Vou trazer mais de pertinho para mostrar para vocês. Um zíper tá voltado aqui para fora e eu prendi por dentro da peça todinha. Agora eu vou costurar primeiro com ele fechado, depois volto a mostrar para vocês aqui, porque eu vou abrir ele e costurar na segunda peça ele aberto, para ver como é que vai ficar. Costurei o zíper aqui ao redor da peça toda. Eu gosto de costurar com o fio de nylon porque eu acho que fica bem discreto, quase não aparece. E agora eu vou abrir o meu zíper e vou costurar ele na outra parte com ele aberto. Então, venho com a outra parte aqui em cima e vou, da mesma forma que eu mostrei pra vocês que eu fiz com os alfinetes na parte de baixo, eu vou fazer com o zíper na parte de cima e costurar pra testar como é que vai ficar a abertura e fechamento do zíper. Tá parecendo que vai ficar satisfatório e vai dar certo. Se isso acontecer, a gente só precisa fazer mais uma peça reta desse tamanho aqui pra fechar. Senão eu vou descosturar todo o zíper e aí a gente vai fazer duas peças ou uma peça um pouco menor para ficar um único zíper de abertura aqui em cima. Vamos ver como é que vai dar certo. Eu não gostei de como ficou com o zíper. Eu achei que ficou muito preto aqui ao redor comparado com o outro lado, que ficou tão quadradinho. Preferi o acabamento. Eu não conheço zíper que tenha glitter, para ficar mais discreta aqui nessa peça. Mas eu quis mostrar pra vocês mesmo assim. Tipo, ficou funcional. O receio que eu tinha não aconteceu, porque eu tinha receio que não ia conseguir fazer esse movimento aqui. Mas consegue, né? Então, mesmo que tivesse fixado ali atrás, quando eu descesse ia ficar. Só que eu não gostei da estética de um modo geral. Eu acho que essa bag ela fica melhor da forma que eu já estava habituada a fazer. Então, eu vou descosturar todo esse zíper aqui. Paciência. E vou fazer uma peça aqui pra cima, que eu vou fazer ligeiramente menor do que a lateral. Então, na lateral, a gente ficou trabalhando 8 pontos. Eu iniciei as correntinhas com 9 pontos. E eu já vou até pegar aqui pra gente começar a fazer. Vou deixar a peça de lado que eu vou descosturar o zíper depois. Vou deixar isso pra lá agora. E aqui vou fazer com vocês, em vez de fazer 8 correntinhas, eu vou fazer 6 correntinhas, que aí eu vou ficar com, aliás, 7 correntinhas, para poder trabalhar 6 pontos baixos. 7 correntinhas, volto trabalhando 6 pontos baixos.
E vou fazer aquele mesmo esquema das outras peças, tá, galera? Que eu já ensinei. Até dar o tamanho daquela tampinha que ficou faltando. Fazendo menor assim, a gente vai ter espaço para colocar o zíper em alguma das laterais, vocês vão entender depois. Eu vou descosturar tudo o zíper e onde tá o zíper eu vou costurar igual eu mostrei costurando o outro lado para vocês, tá? 3 dos 4 lados eu costuro ali na peça. E aí a última peça a gente tá fazendo aqui agora. Costurei toda a peça, terminei aqui também a tampa e para essa parte da tampa eu precisei abrir um segundo novelo. Então, aqui, ao meu ver, vocês têm duas opções com relação a esse projeto. Vocês podem comprar 2 novelos, fazer essa bolsa que ela tem um tamanho bom, sabe? Eu fiz ela num tamanho grande para ela ser utilitária também, não ser só uma bolsa tipo de balada, de passeio. E com o restante do novelo que vai sobrar, porque não vai usar praticamente nada do segundo novelo, fazer uma outra peça um pouco menor, ou então diminuir um pouco as dimensões dessa peça para que essa peça possa ser feita só com um novelo, beleza? E aqui eu já coloquei com alfinetes o zíper nessa peça, porque primeiro eu vou costurar ela aqui, para depois então costurar a minha peça aqui dentro, igual a gente já fez das outras vezes, tá vendo? Aí a gente vai costurar aqui toda a lateral, abrir o zíper e costurar o zíper por dentro lá na outra parede para finalizar a peça. Então, primeiro eu vou costurar aqui e depois essa parte na peça. A montagem, a costura é igual, eu já mostrei pra vocês e a gente já fez ao redor de toda a peça. Ela tá ficando assim. Depois do zíper costurado na peça e da peça costurada na bolsa, é assim que ela tá, ó. Agora vocês podem ver que ela ficou bem mais quadradinha, ajeitadinha. E falta costurar o zíper aqui na parte de dentro da abertura. Essa é a parte mais chata da peça. Não vou negar, não é a parte que eu mais gosto. Costurar o zíper, na verdade, é uma parte que eu não gosto. Só que a maior parte das artesãs trabalha com outros tipos de fecho que não zíper. Então eu acho que o zíper acrescenta muito valor. E com os fios Fischer, como eles são mais macios de um modo geral do que todos os outros fios do mercado, eu não sofro tanto assim para costurar. E geralmente costuro com fio de nylon, então fica um acabamento bem discreto. Eu vou até mostrar no zoom para vocês darem uma olhada. Aí, ó. Acho que praticamente não dá pra ver, ó. Acho que só se puxar. Vamos ver se dá pra ver pela parte de dentro. Também não dá. Aqui tem uns pontinhos, ó. É com fio de nylon, porque assim fica mais discretinho. E aí eu acho que acrescenta um pouco mais de luxo na peça mesmo. Ficar com o zíperzinho. Finalizando o zíper, você pode personalizar ela a partir dessa base como você quiser. A pessoa que quer essa peça quer essa peça com a alça tiracolo, se eu não estou enganada. Então, é essa alça que vai ter, uma alça tiracolo aqui transversal. Mas poderia também ser uma alça de mão, de corda, ficaria lindíssima. Ela tem um tamanho super bom, olha. Tem bastante profundidade também, então vai caber bastante coisa. E eu já retorno com ela inteira finalizada para mostrar para vocês a minha versão, mas já adianto que
Vou fazer várias outras, então acompanhem tanto eu quanto a Fischer lá no Instagram pra verem as outras versões que eu vou fazer dessa peça, tá? Ficou assim a minha bag Gil, agora já com o zíper costurado. Vou ter que colocar um puxadorzinho aqui no zíper para facilitar um chaveirinho, mas olha só a aplicação desse zíper. Para quem não gosta de costurar zíper, ficou bem boa, né? O segredo aqui é deixar bem esticadinho, que aí ele vai abrir e fechar assim, ó, bem facinho. Olha só todas as faces dela. Ela fica bem quadradinha, bem perfeitinha mesmo. E aí agora vocês podem deixar a criatividade de vocês falar e colocarem mosquetões articulados nos cantos, ou então, conforme confeccionam ela, colocar já na confecção aqui meias argolas nas laterais, também é uma opção. A técnica é essa e a partir daqui vocês podem variar conforme a criatividade permitir, como eu sempre recomendo, e também nos acompanhar para conferir quais variações a gente vai produzir a partir dessa daqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a bolsa mais luxuosa, eu acho, que eu já produzi em crochê, assim. Ela fica muito estruturada, parece que você entraria numa loja de luxo e poderia comprar essa peça tranquilamente, assim. Então, comentem bastante se vocês gostaram, para que a gente traga mais tutoriais como esse, gratuitos, para vocês poderem reproduzir. Obrigada e até a próxima. Tchau!